E aí, galera, só alegria? Que é a professora Lígia de Biologia e eu vim aqui falar para vocês hoje um pouquinho da diferença entre as divisões celulares mitose e meiose. Vou fazer também uma pequena revisão sobre os conceitos de genética para a gente começar o próximo passo, que é realizar os cruzamentos que existem lá no conteúdo da primeira lei de Mendel. Todos preparados? Vamos lá! Vamos lá, pessoal, começar a aula. Então, esse aqui é o esquema que eu apresentei para vocês na última aula. Tem aqui um esqueminha da célula. Então, as nossas células possuem núcleo, né? Quase todas as nossas células têm núcleo, com algumas exceções. E nesse núcleo tem os cromossomos, que ficam todos parecendo um monte de minhoquinha, vamos dizer assim, tá certo? Todos em um emaranhado. Eles são feitos de DNA e proteína, e se a gente puder organizar, o que a gente identifica aqui? Esses cromossomos são no total de 46, o número de cromossomos da nossa espécie. E eles são organizados por pares. Por quê? Eles têm pares que são grandes, médios, pequenos e assim por diante, com uma perninha maior do que a outra, que eu classifiquei os cromossomos para vocês lá na última aula. Então, eles formam 23 pares, e quando um cromossomo é par do outro, a gente chama de cromossomo homólogo. Se a gente for ampliar um par desses cromossomos, então aqui eu coloquei esse e esse, certo? Um par de cromossomos homólogos. A gente consegue identificar que esses cromossomos são feitos por vários pedacinhos. Esses pedacinhos eu chamo de gene. Então, os cromossomos são formados por genes. E esses genes, eles determinam as nossas características, como, por exemplo, a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, formato do nariz, mas não só as características externas, mas as características internas também de funcionamento e de metabolismo do corpo, como a produção de enzimas, produção de hormônios, formato dos órgãos, ritmo da produção desses hormônios, dessas substâncias, tipo sanguíneo e etc. E esses genes, eles formam pares, e quando um gene é par do outro, a gente diz que eles são genes alelos. Se a gente organizar os nossos cromossomos, o que a gente consegue montar? Um mapinha chamado cariótipo. E no cariótipo, o que eu ensinei para vocês? Que existem 44 desses cromossomos, são chamados de autossômicos. Então, a gente fala 44A mais XY, que são os cromossomos que representam as características sexuais, nesse caso, masculino. Se for feminino, o cariótipo é representado por 44 cromossomos autossômicos, que representam as características do corpo, como essas que eu acabei de falar, tá? Mais XX. Nesses cromossomos aqui, que são chamados de cromossomos sexuais, a gente vai encontrar a determinação de características ligadas ao sexo. O que mais que eu apresentei para vocês? Que os tipos de genes que os indivíduos têm é chamado de genótipo, certo? Mas a gente não vê. Por que a gente não vê o tipo de gene que a pessoa tem? Porque o gene está lá no núcleo da célula, a célula é microscópica e a gente não consegue enxergar. Mas a gente consegue identificar através da manifestação desses genes, ou seja, a gente pode subentender o gene que o indivíduo tem através do seu fenótipo. Mas o fenótipo, ele tem a interferência do meio ambiente, ou seja, as características que eu manifesto não dependem só do gene, depende o quê? Da interação dos genes e do meio ambiente. Os genes, para ficar fácil, do mesmo jeito que as pessoas, os bichos, as espécies e tudo que a gente conhece, a gente dá nome, né? A gente representa os genes usando letras. Os genes dominantes a gente usa letras maiúsculas e os genes recessivos a gente usa letras minúsculas. E esses genes, como eu falei aqui, eles estão sempre aos pares. E eles podem formar pares de genes iguais, que a gente vai chamar de homozigoto. E aqui tem dois tipos, o homozigoto de dominante e o homozigoto recessivo.
e tem um indivíduo que apresenta genes diferentes, que é chamado de heterozigoto, certo? E agora, o que a gente precisa saber? Quando formos resolver alguns exercícios de genética, que é na próxima etapa desse conteúdo aqui, existe uma regra que é para a gente escolher a letra para representar uma determinada característica. Então, qual letra que eu uso para representar os genes? Tem uma regrinha. Então, vou colocar aqui. Por exemplo, vamos falar da característica cor dos olhos, certo? Apesar de que os nossos olhos não são representados por apenas um par de genes, porque a gente não tem só entre as pessoas, né, na população, olhos azuis ou castanho. Tem pessoas que têm olho cor de mel, tem olho verde, tem olho preto, que é super raro. Então, algumas características são determinadas por apenas um gene, algumas características são determinadas por um par de genes e outras características, como é a cor do olho que eu tô falando, ela é determinada por vários pares de genes alelos, tá ok? Mas independente disso, para simplificar, vamos supor que temos a característica cor de olhos, certo? Então, essa daqui é a característica que eu vou considerar para esse exemplo. E quando eu tô falando de cor de olhos, para simplificar o exemplo, vamos supor que na população a gente encontra olhos castanhos e olhos azuis, certo? Nem sempre você precisa saber quem é a característica dominante ou recessiva. No caso de você estiver resolvendo o exercício, ele acaba apontando qual é a característica dominante ou recessiva. Então, olhando na população, o que é mais comum encontrar são os olhos castanhos. Então, a gente vai dizer que esse gene é um gene dominante. E esse aqui é mais difícil de encontrar. Então, normalmente, os genes recessivos, eles se apresentam em menor quantidade, tá? Também temos exceções. Que nesse caso são os olhos azuis. Que letra que a gente usa para representar a característica cor de olho? Então, qual é a regra? Escolher sempre uma letra que representa os genes de uma determinada característica. A gente usa a letra inicial de quem? Da característica recessiva. Se nesse caso a característica recessiva é azul, eu vou usar a letra A. A minúsculo para o recessivo, A maiúsculo para o gene dominante, certo? E para a gente não falar A maiúsculo e A minúsculo, a gente fala azão e azinho. Com esses dois genes, quais são os pares que a gente pode formar? 3 pares. Tudo dominante, tudo recessivo ou um dominante com um recessivo. São essas 3 combinações que eu tenho com esses dois genes, ok? Esses dois genes iguais, que têm pares iguais, são os homozigotos. Os homozigotos também são chamados de puros. E esse aqui é o heterozigoto. O heterozigoto também é chamado de híbrido. Híbrido é o quê? Misturado, tá? Que não é puro. Bom, e se eu colocar um outro exemplo aqui? Outra característica agora. Vamos usar o exemplo lá do Mendel falando das ervilhas. Então, vou falar de cor da semente das ervilhas. Essa é a característica. Certo? Característica. E quando eu falo de cor da semente das ervilhas, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser verdes ou amarelas. Que
que o Mendel, nas suas pesquisas, descobriu? Que a ervilha verde é a característica recessiva e que a amarela é a característica dominante. Então, que letras que vamos usar para representar a cor das sementes de ervilhas num exercício? A inicial da característica recessiva. Se o recessivo é verde, vou usar a letra V. Letra V minúsculo para o recessivo, letra V maiúscula para o dominante. Mais uma vez, o que a gente tem aqui? Dois genes que vão formar pares, considerando nesse caso que só um par determina uma característica. E quais são as combinações? Muito parecido com essa daqui, só vai mudar a letra. Só que eu vou colocar na ordem diferente. Vamos colocar aqui dois genes dominantes, um dominante e um recessivo, e dois genes recessivos, ok? Como a gente viu aqui em cima, os que têm letras iguais são os homozigotos ou puros, e os que têm letras diferentes, o par de genes diferentes, é a característica híbrida ou heterozigota. Só que cada par desse determina uma cor da semente da ervilha. Vamos lá. Quando eu tenho dois genes, para qual característica? A amarela, que cor será que vai ser a ervilha que tem lá nos seus genes dois Vs dominantes? Vai ser a amarela. Fácil, não é? E essa daqui? Essa ervilha tem dois genes recessivos. O gene recessivo determina a cor verde, então se a ervilha apresentar esses dois genes, ela vai ser verde. E se a ervilha apresentar um tipo de cada gene? Meu Deus, e agora? Vai sair a ervilha metade de cada cor? Não. Quem é que vai mandar? Sabe, tipo, em casa não tem sempre aquele que é o mandão? Então, quem é que vai mandar nesse par? O gene dominante. E o gene dominante, quem que é nesse caso? Amarelo. Então, esse indivíduo, apesar dele apresentar um gene para a característica de semente verde, qual é a cor que se manifesta? Qual é o fenótipo deste indivíduo? Ervilha amarela, porque essa ervilha amarela domina sobre a ervilha verde. Continuando então nossa aula, a gente precisa entender a diferença entre dois processos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. No livro didático de vocês, começa lá na página 117, falando da mitose. E na página seguinte, tem mostrando lá todas as etapas, explicando direitinho o que acontece em cada uma delas. Mas nesse momento, eu quero que vocês saibam outra coisa sobre a mitose. Então, o que vocês viram lá? Que a mitose é um processo de divisão celular. E para que serve essa divisão celular? Ou seja, é um processo que células produzem novas células. A gente diz que uma célula na mitose produz outras duas. A gente diz assim, que uma célula mãe produz duas células filhas. E essas células filhas, que são produzidas no processo da mitose, em que uma célula se transforma, né, em todo aquele processo que eu mostrei na outra folha, ela se transforma em outras duas. Essas células filhas são exatamente iguais a essa célula mãe, inclusive no formato e no número de cromossomos.
E para que a gente faz mitose? A mitose serve para a gente crescer. Ou seja, amplia, multiplica-se o número de células. Como é que um bebê nasce com 3 quilos e depois passa para 25, 30 quilos conforme ele vai crescendo, conforme vai aumentando a idade? Porque as células elas vão se multiplicando, isso faz o indivíduo crescer. Outra coisa que é importante a mitose, na reposição de células. Como assim? Por exemplo, as nossas células do sangue, elas são constantemente renovadas. As células da pele, diz que a célula da pele, cada 2 anos a gente tem uma estrutura totalmente nova de pele, porque elas vão se renovando. Então, células na camada superficial da pele vão morrendo e a pele vai descamando, né? Bem sutilmente. A gente não troca a pele tudo de uma vez como uma cobra, que ela perde a pele como se fosse estivesse tirando uma blusa, né? Sai uma casca. A gente não, a gente vai trocando, as células vão saindo sutilmente. E aí, as células por baixo que estão vivas vão produzindo novas células. E acontece isso também no processo de cicatrização. Quando a gente faz algum ferimento, o que acontece? Cortei o dedo. Fui lá cortar cebola, cortei o dedo. Lá onde cortou, várias células foram rompidas e várias células morreram. Mas as células que ficaram vivas no entorno daquele ferimento, elas vão se multiplicar para repor aquelas células que morreram. E qual é o processo que a célula faz para repor essas células? Mitose, certo? E a gente diz assim, que se a célula mãe for 2N, as células filhas também são 2N. Mas, professor, o que é esse negócio de 2N? Esse negócio de 2N é o que a gente chama de célula diploide. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que as nossas células apresentam cromossomos? E esses cromossomos, eles são sempre aos pares. Lembram disso? Então, nós temos 46 cromossomos, que são divididos em 23 pares. Então, se os nossos cromossomos das nossas células estão organizados aos pares, a gente diz que essa célula ela é diploide. Em vez da gente falar diploide, toda vez a gente usa o abreviado 2N. Mas também tem uma divisão celular e de alguns seres vivos, não estou só falando de seres humanos, que tem as células com menos número de cromossomo. É mesmo? É. E como é que são essas células? Elas são chamadas de N. E o que é N? Haploide. Então, quando eu tenho um ser vivo que tem os cromossomos isolados, ou seja, eles não são aos pares, cromossomos isolados. Isolados no sentido de que eles não formam pares, ok? Então, essa célula ela é chamada de célula haploide, também chamada de célula N. Então, numa mitose, uma célula mãe produz 2 células filhas idênticas à célula mãe, ok? Se essa célula mãe for 2N, essa filha tem 2N. No nosso caso, o nosso 2N vale quanto? 46. Então, se a minha célula tem 46 cromossomos, quando ela sofre mitose, as células que vão surgir também têm 46 cromossomos. Legal! Agora, o que vocês precisam saber? Que existe um outro processo de divisão celular no nosso corpo chamado de meiose. E qual que é a principal diferença entre esses dois processos, dona? Uma célula mãe
comi uma letra aqui, peraí, uma célula mãe vai produzir 4 células filhas. 4 células filhas. Só que, atentem-se a esse detalhe importante. A célula mãe produz, ou melhor, apresenta 2N de cromossomos. E no final, as células filhas apresentam quantos cromossomos? N. Ou seja, metade do número de cromossomos. Então, se no nosso corpo, tô falando de ser humano, tá ok? Porque cada espécie tem um número de cromossomos diferente. Se a célula do meu corpo tem 46 cromossomos, quando ela sofre meiose, ela vai produzir 4 células filhas. E essas células filhas têm quantos cromossomos lá dentro? 23, que é exatamente a metade do número de cromossomos. Lá no livro didático de vocês, na página 63, tem uma figura ótima falando sobre isso, sobre as divisões celulares, sobre as células diploides e sobre as células haploides. Então eu falei para vocês o quê? Que a mitose é um processo de divisão celular que os indivíduos realizam para crescer e substituir ou repor células. E para que serve a meiose? Gente, a meiose é um processo na produção de gametas. Gametas, dona? Quem que é esse daí? São esses dois carinha aqui, ó. Já ouviram falar do óvulo e do espermatozoide? Pois é. O óvulo, ele é uma célula que tem metade do número de cromossomos. Se eu for olhar lá no núcleo da célula dele, quantos cromossomos ele tem? 23. Portanto, o óvulo, ele é uma célula haploide. E o espermatozoide? O espermatozoide também é uma célula reprodutora. Então, ele também apresenta 23 cromossomos e, portanto, ele é uma célula haploide. E como é que acontece a formação desse óvulo e desse espermatozoide? Através da meiose. Então, no nosso corpo, existem 2 processos importantíssimos na produção dos gametas. Tá lá na página 64. Ela é chamada de processo de gametogênese. E na gametogênese, se for um homem, vai produzir espermatozoides. Então, esse processo vai se chamar espermatogênese. E se for mulher, vai produzir óvulos. Então, esse processo vai chamar-se ovogênese. E olha só esse esqueminha, ele apresenta até os cromossomos ali, coloridinhos. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, em vez de representar os 23 pares, eu representei só um par de cromossomos, tá legal? O vermelho e o azul. Então, eles se duplicam num processo que a célula mãe é 2N e eles se separam, olha só. E depois meio duplicado, ele se separa e fica um pedaço do azul para cada espermatozoide e depois metade do cromossomo vermelho para cada espermatozoide. E na mulher é a mesma coisa. Um ovócito vai formar 3 corpúsculos polares e apenas um óvulo maduro. Então, o processo de gametogênese na mulher é um pouco diferente no homem. No homem, uma célula vai produzir 4 e essas 4 vão se transformar em espermatozoides. Na mulher, das 4 filhas que se formam, só uma vai virar óvulo, ok? Então, esse processo, pessoal, é importantíssimo para a gente entender por que uma característica passa para o pai, do pai para filho, ou não passa.
Percebe que esse indivíduo, ele tinha um gene vermelho e um azul? Se ele for formar um bebê que recebeu esse gene desse espermatozoide, que gene que ele recebeu? Só o azul. E se ele se misturar com esse óvulo da mulher, que também só recebeu esse gene azul, o vermelho ficou lá para o outro. Então, isso é que permite a nossa variabilidade genética. Porque cada vez que nós produzimos óvulos e espermatozoides, nós mandamos para cada espermatozoide, para cada óvulo, genes distintos, que nunca são iguais. Então a gente pode ter irmãos parecidos, mas nunca irmãos exatamente iguais a nós, a não ser que forem os gêmeos, tá ok? Agora, além de uma célula mãe, voltando aqui nessa figura que eu mostrei para vocês, uma célula mãe produzirem 4 células filhas, o que acontece lá dentro com os cromossomos? Aí que tá um detalhe de importantíssima valia para as nossas características serem diferentes. Ou seja, por que não existe nenhum ser humano igual ao outro? Até mesmo os gêmeos, conforme eles crescem, eles têm interações com ambiente diferentes, então eles se tornam pessoas diferentes, né? E por quê? Além de ter o cruzamento, ou seja, a mistura dos genes do pai e da mãe, lá no processo da meiose, olha só, aqui ele está mostrando 3 pares de cromossomos. Olha quantas combinações diferentes podem ter. De 3 pares. Então, imagina a gente que tem 23 pares de cromossomos. São muitas combinações diferentes. E além do que, lá num período, numa das etapas da divisão celular da meiose, acontece o que nós chamamos de crossing over. O que é crossing over? Os cromossomos que estão se duplicando, eles trocam pedaços entre si. Olha só nesse desenho, o cromossomo rosa troca um pedacinho, então eles ficam um em cima do outro. Esse processo aqui é chamado de quiasma, quando ele forma essa estrutura. E eles trocam pedaços. Quando eles trocam pedaços, esse processo é chamado de crossing over, ou permutação cromossômica. Então ficou um cromossomo rosa com um pedacinho do roxo e o roxo com um pedacinho do rosa. E eles se dividem no final do processo. Então vai formar, é como se ele se dividisse aqui no meio e ficasse uma perninha roxa, uma roxa com um pedacinho rosa, a outra rosa, rosa com um pedacinho roxo. E é isso, pessoal, que determina as nossas características tão diferentes uns dos outros. E é sempre que eles trocam esse pedacinho aqui? Não. Vamos imaginar que os cromossomos estão misturando, né? Às vezes eles trocam uma perninha aqui em cima, às vezes eles trocam um pedacinho no meio, às vezes eles trocam um pedacinho de baixo. Então, cada vez que ocorre uma divisão celular, que um pedacinho do cromossomo cruza sobre o outro para fazer troca, nem sempre é o mesmo lugar. Então, nem sempre produz genes, os indivíduos apresentam os mesmos genes. E para finalizar, vamos entender aqui esse processo que é a fecundação. O que é a fecundação? Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide. Isso está na página 44 do livro didático de vocês. E olha só o que acontece. Lá na tuba uterina da mulher, então a mulher quando está no período fértil, ela vai produzir lá, finalizar o processo da ovogênese, que eu não vou detalhar nesse momento, elimina o óvulo maduro. Se essa mulher teve relação sexual, os espermatozoides vão nadando útero adentro até chegar na tuba uterina. Um espermatozoide vai fecundar o óvulo. Então, vamos esquematizar aqui para vocês entenderem. Imagina que eu tenho lá um óvulo e um espermatozoide. O que eu falei para vocês? Que o óvulo é uma célula produzido
através da divisão celular meiose. Então, ele tem metade do número de cromossomos. Se a gente está falando da espécie humana, ele tem 23 cromossomos. E o espermatozoide masculino, ele também é uma célula haploide, produzida através da meiose, e ele tem 23 cromossomos. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, dá origem ao que a gente chama de célula ovo ou zigoto. E quantos cromossomos vai ter esse zigoto aqui? 23 mais 23 forma o 46 do indivíduo. E aí, essa uma célulazinha que se formou lá na fecundação, ela começa a sofrer a divisão celular mitose, ela começa a crescer. Então, aí começa a formar o futuro bebê. Então, de uma célula ela se transforma em duas, de outras células, cada uma dessas duas vira outras duas, forma 4, de 4 células forma 8 células, até crescer e formar um indivíduo, um bebê com milhões de células, certo? E a divisão celular que acontece para crescer o indivíduo é a mitose. Então, pessoal, nós recebemos os genes, os cromossomos, né? Vou colocar aqui o de rosa, é o número de cromossomos. De quem nós recebemos cromossomos para poder formar a primeira célula do ser vivo? Metade da mãe e metade do pai. E aí, quando esses pares de genes se combinam, vai ter aquele comando. Quem é o dominante? Quem que é o recessivo? E aí vão surgindo as características do indivíduo. Agora vamos imaginar que eu tô falando de cor de olhos. Usando aquele exemplo que eu expliquei para vocês, que se for tudo gene dominante, que característica que vai ser esse indivíduo? Olho castanho. Se for tudo gene recessivo, ele vai ter olho azul. E se ele tiver um gene de cada, que cor que vai ser o olho desse indivíduo? Um de cada cor? Não. Vai ser a cor da característica dominante. Esse gene manda sobre esse, domina sobre esse. Então, esse indivíduo que tem esse gene heterozigoto, ele vai ter que cor de olho? Castanho. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma mãe que mandou um gene. Vamos supor que essa mãe mandou o gene A de olhos castanhos. E esse pai mandou o gene A minúsculo, que é de olhos azuis. O que vai formar esse indivíduo aqui? Azão, azinho. Então, esse par de genes vem a partir dos pais. E nos exercícios de genética, como é que a gente faz o cruzamento? Só para exemplificar aqui, porque depois vocês vão assistir uma aula falando sobre a lei de Mendel. Imagine então que eu vou representar num quadrinho como se fosse uma jogo da velha, tá? E aqui na parte de cima, por exemplo, eu vou falar os genes de um indivíduo. Vamos supor que eu vou falar os genes da mulher do lado de cá. E desse lado de cá, eu vou falar os genes do homem, tá? Vamos imaginar que essa mulher, ela tem um gene dominante e um recessivo. Ela tem olhos, portanto, olhos castanhos, certo? E vamos supor que esse homem, ele mandou o azinho, mas que ele tem olhos azuis. E eu quero saber, qual a chance desse casal ter filhos de olhos azuis ou olhos castanhos? O que a gente faz? Imagina que a gente separa, a mulher tem esse par de genes, mas a gente vai separar como se estivesse formando os óvulos. Então, imagine que neste óvulo ela mandou o azão e neste óvulo ela mandou azinho. Vamos imaginar que num espermatozoide ele mandou o azinho, e em outro espermatozoide ele mandou o azinho.
em cada quadrante desse, a gente vai encontrar o quê? O cruzamento entre o óvulo e o espermatozoide. Então, nesse quadrante, eu vou misturar esse óvulo com esse espermatozoide. Então, vai formar o quê? Azão, azinho. Outra regra importante é sempre colocar o gene dominante na frente. E nesse quadrante, o que eu vou misturar? Esse óvulo com esse espermatozoide. Então, azão, azinho. Nesse quadrante, o que eu vou colocar? Esse óvulo com esse espermatozoide. Azinho, azinho. Nesse último quadrante, este óvulo com este espermatozoide. Azinho, azinho. Então, de 2 indivíduos com 2 genes cada um, eu tenho quantas combinações na resposta? 4 combinações diferentes. Olhando lá o que eu chamo de legenda, o que eu encontro? Que este indivíduo é olho castanho, esse aqui é olho azul e esse é castanho. Vamos olhar aqui na tabelinha, então, o que formou. 2 indivíduos, ou seja, a chance é metade que os indivíduos sejam de olhos castanhos e que a outra metade, 50% de chance de indivíduos de olhos azuis. E é mais ou menos isso, pessoal, essa base que você precisa saber para montar um exercício de genética, tá? Aprender a fazer o cruzamento. Eu gosto de ensinar nessa forma aqui, como se fosse o jogo da velha, porque fica claro, a gente consegue identificar como é que fica cada uma das combinações. E antes de resolver o resultado do exercício, a gente tem que ler e usar esta regrinha aqui. Qual regra? Escolher, identificar quem é a característica que o exercício está falando, quais são os 2 tipos de características que o exercício está falando, identificar quem é o dominante e o recessivo e escolhendo a letra. Lembrando que a letra é sempre a inicial da característica recessiva. Depois que você fez isso, vamos usar esse exemplo da ervilha que eu coloquei mais completo. Depois que você colocou do que o exercício está falando, quais são as 2 opções do que o exercício está falando, quem é o dominante e quem é o recessivo, você identificou as letras, você vai montar o que eu chamo de legenda, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu chamo isso aqui nas minhas aulas de legenda. Quando você monta a legenda, pessoal, você bate o olho e já consegue identificar lá no seu exercício as respostas. Então, como é que é essa legenda? Ué, com esses 2 genes, quantas combinações diferentes eu posso ter? Como nesse exemplo eu só tenho 2 genes, eu tenho 3 combinações. Tudo dominante, dominante recessivo e tudo recessivo. E coloco na frente o que cada um desse par de genes determina. Então, 2 genes dominantes, dominante o que é? Amarelo. Um dominante recessivo, o dominante é quem manda. Então, essa ervilha que tem esses 2 genes também vai ser amarela. Essa ervilha, como só tem gene recessivo e o gene recessivo é o verde, então ela vai ter verde, tá certo? Pessoal, para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido e qualquer coisa vocês me chamem para a gente poder tirar dúvida. Isso aqui é importantíssimo para você conseguir resolver os exercícios de genética, tá ok? Então, até mais. Ótimos estudos aí e eu continuo aqui trabalhando muito, preparando aula para vocês. Um abraço!